Via Justiça de hoje discute a eficácia das medidas socioeducativas em relação ao adolescente autor de ato infracional. Participam do programa a juíza Verusca Rocha Maté de Lucas, cooperadora da Vara Infracional da Infância e Juventude, e a psicóloga judicial Fabíola Vasconcelos Barbosa Nunes, do Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional de Belo Horizonte. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. As medidas socioeducativas estão dando o resultado esperado? O Estado tem conseguido cumprir o que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente? Os adolescentes autores de ato infracional estão sendo ressocializados? O que a senhora acha, doutora Verusca? Hoje a situação é um pouco complicada, né? Nós temos as medidas socioeducativas que são aplicadas, nós temos a situação dos adolescentes, que hoje a gente está vendo que está tendo um crescimento muito grande das infrações. O ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele tem uma estrutura boa, jurídica, e nós temos também as medidas socioeducativas também para serem aplicadas, né? Alguns casos nós temos sim solução, nós temos uma eficácia na aplicação das medidas socioeducativas, outros casos são um pouco mais complicados, realmente. Doutora Fabíola, a opinião da senhora? Olha, esses adolescentes envolvidos com a prática de ato infracional, quando recebem essas medidas socioeducativas previstas no Estatuto, representam um desafio para as equipes que os acompanham, porque são casos muito complexos, muitas vezes realmente com milhares de dificuldades, mas nós acreditamos que a resposta que o Estatuto dá em forma das medidas socioeducativas é uma resposta que é possível de se desenvolver um trabalho com esses adolescentes. Elevado nível de reincidência, uso e tráfico de drogas em crescimento. Esta é a realidade hoje em Belo Horizonte, envolvendo adolescentes infratores. Os dados são do CIA-BH, o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional. Veja. Em 2010, foram atendidos 9.864 adolescentes, número um pouco maior que do ano anterior, 9.605. Houve 26% de reincidência. O uso e o tráfico de drogas são responsáveis por mais de 45% das ocorrências no centro de Belo Horizonte. O CIA-BH completou 2 anos em dezembro de 2010. A instituição reúne no mesmo espaço físico os serviços do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Secretaria de Estado de Defesa Social, da Defensoria Pública, das Polícias Civil e Militar e também Prefeitura Municipal. Doutora Verusca, o que leva o adolescente que passou por internação a voltar a delinquir? É uma pergunta que é muito difícil de ser respondida. Eu acho que se a gente já tivesse essa resposta, nós teríamos com certeza a solução disso. O que eu acredito é que existem fatores na vida desse adolescente que são determinantes, estrutura social, local onde vive, história de vida, escolaridade, influências, né? Então, na verdade, é uma pergunta que é difícil de ser respondida, né? Mas isso tem que ser visto realmente caso a caso. Cada caso dá para ser analisado de uma forma e tentar buscar aquilo que está acontecendo para tentar ressocializar e recuperar esse adolescente. Doutora Fabíola, 26% de reincidência e 45% dos casos em Belo Horizonte, tráfico de drogas. Como é que a senhora dimensiona isso? A reincidência é considerada elevada, né? É elevada. É elevada e realmente, se você for visualizar isso no caso a caso, a gente vai ter que construir realmente uma resposta em cada um desses casos, para buscar entender o porquê desse adolescente estar voltando a se envolver com a prática de atos infracionais. No caso específico do tráfico de drogas, que representa uma incidência muito grande, desses casos que são apresentados ao CIA, o que se pode perceber é que há uma ausência de políticas públicas, que a gente percebe isso. Então, o menino às vezes recebe uma medida, as questões são trabalhadas, mas como a medida vai suprir essa ausência de políticas públicas? Então, eu acho que passa algo também pela via da prevenção que anda falhando, que a medida socioeducativa não vai ter alcance para resolver a questão da política pública. Nós vamos ver agora as opiniões de deputados estaduais mineiros sobre a eficácia das medidas socioeducativas. Começando pelo deputado Durval Ângelo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Hoje, mais do que nunca, se nós queremos resolver o problema, até, eu diria,
da violência e da criminalidade adulta, nós temos que atingir a questão da criança e do adolescente. Acho mais do que importante, é preferível a gente optar para resgatar uma visão do estado de bem-estar social do que cada vez mais estarmos crescendo a visão do estado penal. Então eu acho que medidas urgentes precisam ser tomadas para abrigamento, para comissões multissetoriais para trabalhar a questão das medidas socioeducativas, e o judiciário tem um papel fundamental, porque a sociedade, ela cada vez mais está descrendo de medidas concretas por parte do poder público. E agora, a opinião do deputado Sargento Rodrigues, ex-presidente e atual integrante da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. As medidas socioeducativas, quando elas são aplicadas para os crimes contra o patrimônio, os delitos contra o patrimônio, porque a gente não pode nem se referir, quando se fala em menor, o termo técnico não é crime, é infração penal, o ato infracional praticado pelo menor, todos nós entendemos com tranquilidade. Mas aqueles que são praticados com violência contra a pessoa, deveria ter uma forma diferenciada. Eu não posso entender que um furto de um celular que o menor toma de uma senhora, de uma mulher no meio da rua, ele possa ter a mesma proporção de pena daquele de um estupro seguido de morte, de um latrocínio ou de um homicídio. Então isso não é razoável, isso incomoda demais a população brasileira e nós precisamos ter coragem para enfrentar. E agora o comentário das falas dos deputados pelas nossas convidadas. A senhora, doutora Verusca. São posições bem diferentes, né? Eu acho que, na verdade, hoje, a gente não pode tomar uma posição como verdade, não. A questão da infância, né, do adolescente, ela é muito melindrosa, porque o adolescente é uma pessoa, um ser humano em desenvolvimento. Então, não tem como a gente jogar tudo para um lado de direitos humanos, 100% também é lógico, tem que ter o desenvolvimento, tem que ter o acompanhamento desse adolescente, mas, por outro lado, a medida socioeducativa, ela não pode ter o caráter rigorosamente punitivo, justamente porque é uma pessoa que está num estado de fragilidade ainda, ele está se desenvolvendo. Então, eu acho que a solução não seria nenhuma nem outra, acho que tem que pensar no casamento das duas soluções, né? Não acho que agravar a medida socioeducativa em razão do crime seria a solução para esse adolescente, porque o que a gente quer é recuperar esse adolescente, é ressocializar, independentemente do ato que ele tenha cometido, né? Então, eu acho que a situação tem que ser olhada com muito mais carinho na questão do adolescente do que esse rigor excessivo. Né? Por outro lado, também não pode deixar sem qualquer medida, né? Isso aí a gente tem que olhar realmente com bastante cuidado. A opinião da senhora sobre a fala dos deputados, doutora Fábio. Já acontece, né, atualmente, com relação a esses atos cometidos com grave violência, né? Ameaça à pessoa e violência, que a Justiça já tem dado uma resposta mais dura. Porque dentre as medidas previstas no Estatuto, tem as que privam a liberdade do adolescente, que é a semi-liberdade e a internação. Então, já têm sido aplicadas essas medidas para esses casos. Agora, o que a gente pensa é que não é possível pensar só em aumentar a permanência desse adolescente nesse espaço, porque o simples aumento do tempo que ele ficará lá, além de desconsiderar essa questão dele estar em desenvolvimento, simplesmente não vai ter uma resposta. Não é aumentando o tempo de cárcere que você vai ter uma resposta positiva para o caso. É o que vai ser feito nesse período em que ele estiver nesses espaços, é o trabalho que vai ser feito. E é claro, ele vai se defrontar com certeza com dificuldades na saída dele, porque ele vai retornar para aquela mesma realidade, coisa que nós não temos alcance para transformar. É interessante até o que a doutora está dizendo, porque o tempo do adolescente ele é diferente do tempo do adulto. Então, o tempo de internação, por exemplo, né, que a lei permite até 3 anos de internação no máximo, é diferente de um adulto ficar 3 anos internado. Né? E para ele 3 anos é muito mais tempo, porque, né, em comparação com o tempo de vida que ele tem. A percepção do tempo para ele. A percepção do tempo dele é diferente. Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, porque lá na Câmara estão pensando em aumentar essa internação até os 21 anos. O V Justiça faz agora um rápido intervalo, voltamos em instantes.